Bom, boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar essa mesa sobre o feminino. Primeiro, então, vou apresentar a Giovanna Leme Bardi, que vai falar sobre figurações do feminino em Lígia Fagundes Telles. É mestrado ou doutorado? Ela é mestranda do professor Jaime Ginsburg. Então, você. Obrigada. Boa tarde. Está dando para ver? Não. Não? Acho que esse aqui não está. A gente troca, não tem problema. Faça esse por baixo, tá melhor? Agora sim? Então, boa tarde. Eu sou Giovanna Leme Bardi, como a professora disse. Eu sou aluna de mestrado do programa e o meu orientador é o professor Jaime Ginsburg. Eu vou apresentar aqui um recorte daquilo que eu venho desenvolvendo na minha dissertação. E, se vocês me permitem, eu vou ler para garantir que eu não atrapalhe o tempo e que tudo fique minimamente claro. Na vasta produção de Lígia Fagundes Telles... Eita, se eu conseguir, né, me dar bem com o microfone. Não. Você quer tirar? Tá bom, né? Acho que dá para ouvir. Então, na vasta produção de Lígia Fagundes Telles, são encontradas narrativas cujos personagens ou enredos apontam para um contexto social brasileiro, demonstrando afinidade entre a produção artística e as preocupações contemporâneas. Em alguns momentos, deparamos-nos com narrativas que se apropriam de discursos conservadores em relação às estruturas de poder vigentes em nossa sociedade. Parte do objetivo desse trabalho é analisar as construções dessas vozes conservadoras nos contos Uma Branca Sombra Pálida, do volume A Noite Escura e Mais Eu, publicado em 1995, e Senhor Diretor, que está em Seminário dos Ratos, publicado em 1977. Tudo isso para identificarmos os mecanismos de controle nos quais seus discursos se embasam, além de analisarmos a construção das personagens que é feita por essas vozes. Essa apresentação trata de alguns aspectos das configurações dos papéis femininos que se apresentam, então, nesses contos da Lígia Fagundes Telles. Neles, protagonistas femininas refletem sobre temas como sexualidade e seus próprios papéis sociais. Isso faz com que seja necessário investigar de quais modos as mulheres, de maneira específica as mães e as solteiras, são retratadas na tradição ocidental e quais são os impactos desse tratamento nos contos selecionados. Em Segundo Sexo, Simone de Beauvoir afirma que haveria uma divisão entre dois tipos de mulheres. As boas, que desempenhariam os papéis de cuidado a elas atribuídos, e as más, que negariam de alguma forma essas atividades. O primeiro grupo seria composto pelas mães, pelas avós, pelas criadas amorosas, irmãs de caridade, enfermeiras de mãos maravilhosas. Essas se oporiam às sogras, às madrastas, associadas à decrepitude e ao aspecto cruel da maternidade. Para tal pensamento, não haveria possibilidade de o exercício tido como real da maternidade comportar experiências e comportamentos destrutivos, uma vez que aquelas que desempenham papéis de cuidado e criação, mas não o fazem com doçura e bom grado, seriam, de alguma maneira, impostoras. Nos interessa, então, compreender de que maneira os contos estão construídos frente a essas ideias de uma sociedade patriarcal que produz normas, como as que eu acabei de descrever, a respeito do comportamento feminino. Assim, para a análise e interpretação do corpo selecionado, é importante considerar as teorias sobre os mecanismos discursivos de controle dos corpos, além de dar atenção aos estudos sobre família já produzidos, especialmente àqueles que têm como objeto central a família brasileira. Isso porque, nos contos selecionados, há o privilégio das imagens familiares e nos interessa entender de que maneira essas imagens se aproximam ou não se aproximam daquelas que são traçadas de maneira tradicional sobre a família no Brasil. Nos contos, as mães e as avós são aquelas que desempenham os papéis essenciais para a narrativa e há um apagamento das figuras masculinas. Sobre os mecanismos de controle, embasam nossas análises os pensamentos de Foucault sobre a disciplinarização dos corpos. Segundo o autor, aí eu cito, estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz,
do educador juiz, do assistente social juiz. Todos fazemos reinar a universalidade do normativo, e cada um, no ponto em que se encontra, aí submete o corpo. Os gestos, os comportamentos, as condutas, as aptidões e os desempenhos. Fim de citação. As narrativas com as quais trabalhamos apresentam narradores e personagens que buscam submeter os corpos, seus próprios e alheios, à normatividade. Em Uma Branca Sombra Pálida, a mãe de Gina devaneia diante do túmulo da filha sobre sua incapacidade de controlar os desejos da menina, que é vista pela mãe como geniosa. Em Senhor Diretor, temos uma protagonista, Maria Emília, ex-professora, que supervisiona de maneira ininterrupta os corpos alheios e que escreve a uma figura de autoridade, o Senhor Diretor, para pedir que tudo seja sempre correto e limpo. Ao longo da narrativa, que se dá em fluxo de consciência, a personagem se expressa, tal como em Uma Branca Sombra Pálida, a respeito da sexualidade dos outros. A leitura de manchetes de jornal estimula a protagonista a pensar sobre temas cotidianos diversos, tais como a limpeza das ruas e os filmes em cartaz no cinema. Ao elencar os problemas que, em sua perspectiva, acometem a cidade e a vida pública, ela decide escrever, então, uma carta ao diretor do Jornal da Tarde, a fim de denunciar aquilo que ela vê como imoralidades. É o movimento dos pensamentos, em função da escrita dessa carta, que leva o leitor a conhecer os episódios de seu passado e, com ele, o modo como ela vê o mundo, ou os modos como ela vê o mundo. Se em Uma Branca Sombra Pálida há uma narradora mãe que demonstra ter dificuldades de relacionamento com a filha e não gozar de nenhuma espécie de dom ou capacidade inerente ao seu gênero para o exercício da maternidade, em Senhor Diretor, Maria Emília reproduz discursos de repressão sexual e misoginia. As observações corroboram a hipótese de que as personagens procuram obedecer a padrões sociais que extrapolam a elas mesmas. A mãe de Gina, com seu comportamento invasivo e violento, poderia demonstrar que a maternidade não é algo natural, mas algo aprendido socialmente. Assim, o desempenho da maternidade dependeria daquilo que a mulher experiencia e absorve de nossa sociedade. Em um ambiente violento e pouco aberto à diversidade, a lesbofobia e a violência da voz da narrativa não surpreendem. Já Mimi, em Senhor Diretor, nos mostraria uma mulher como reprodutora de discursos dominantes, ainda que, de muitas formas, esses discursos sejam violentos em relação a ela mesma, dado que a impelem a um comportamento pautado por um medo constante. A partir desses apontamentos, é possível considerar o que afirma Simone de Beauvoir na sua obra de 49. Glorificar a mãe, cito a Beauvoir, é aceitar o nascimento, a vida e a morte em sua forma animal e social. É proclamar a harmonia da natureza e da sociedade. Fim de citação. Assim, uma tradição que não apenas propõe, mas exalta o modelo da maternidade trabalhado até aqui, seria uma tradição conservadora, na qual o mito da mãe acolhedora serviria para manter o status quo, pois manteria as mulheres submissas e daria origem a crianças igualmente submetidas à lógica patriarcal. Ademais, essa visão de mundo pensada para aqueles que já detêm o poder se caracteriza por encarar as relações sociais como harmoniosas. Negar os conflitos e tentar mascará-los por meio da imposição de costumes que negam as experiências múltiplas dos indivíduos é uma forma de conservadorismo. A quem interessaria uma mãe angelical e boa, senão aqueles interessados em manter essa ordem social? É preciso considerar que impor o exercício da maternidade como natural às mulheres e acrescentar a isso a imposição da ternura, do acolhimento e do cuidado constante configuraria um duplo fardo, uma vez que exige da mulher não apenas o exercício da maternidade, como exige que essa maternidade seja vivenciada apenas com carinho e leveza. Em Uma Branca Sombra Pálida, o que nos informa sobre o conservadorismo da narradora é o controle que ela mesma exerce na vida da sua filha, com o monitoramento constante das suas atividades. Já o pensamento conservador da protagonista de Senhor Diretor aparece por meio das suas próprias palavras. Ao encontrar com uma reunião de feministas que discutiam, segundo ela, a imagem da mulher objeto, Maria Emília reage de maneira dúbia, já que, em parte, concorda com algumas das pautas, principalmente ao lembrar de sua mãe. E, em parte, se questiona a respeito da validade ou da necessidade das reivindicações. E aí eu cito a Maria Emília. Tanta mudança, de repente, não pode ser prejudicial? Ao ver uma advogada discutir crimes sexuais, ela se espanta com o uso repetido da palavra clitóris. E com homens por ali, eu já não sabia mais onde enfiar a cabeça.
Sua tentativa de tratar a situação com naturalidade se mostra falha, uma vez que assume ter aplaudido a fala da advogada mais do que todas as outras presentes, simplesmente por não saber como reagir. O excesso da palavra clitóris, que aparece 4 vezes em 4 linhas do original, provoca na narradora a rememoração da sua mãe, que seria um agulheiro, simples instrumento para penetração. Ela teria vivido 40 anos de casamento sem prazer, um agulheiro calado. Para a mãe, que não sofrera a eu nunca consigo falar essa palavra, desculpa. Clitorictomia, que as mulheres sobre as quais a advogada falava sofreram, a experiência sexual não foi prazerosa. Sua experiência teria sido marcada antes pela violência de gerar e parir 8 filhos, sem nunca encontrar prazer na atividade sexual. Nesse cenário, pode-se pensar a condição da protagonista e de sua mãe a partir de reflexões feitas por Eliette Safiotti em A Mulher na Sociedade de Classes. Cito a Safiotti. A socialização da mulher se orienta por valores que a definem como mantenedora da ordem social estabelecida, como defensora da organização familiar e na ordem moral, nas quais a criança deve aprender a ser um adulto semelhante ao pai quando menino, semelhante à mãe quando menina, como aquela, enfim, cuja existência deve ser inteiramente, ou quase, dedicada à vida familiar, e, às vezes, à atividade que visa o estreitamento dos laços comunitários. Fim de citação. A mãe de Maria Emília se encaixaria, então, na descrição feita por Safiotti. Ela teria dedicado sua vida à família, não apenas por meio do trabalho reprodutivo, mas também por meio do cuidado da filha. Maria Emília teria sido ensinada a lidar com sua sexualidade da mesma maneira como sua mãe, com estranhamento, o que produz uma relação forte entre o exercício da sexualidade e o sofrimento, a ponto da filha manter-se virgem até o momento do relato, quando já é idosa. O conto se passa no aniversário de 62 anos da Maria Emília, e ela se declara reiteradamente virgem, virgem, virgem. As expressões empregadas para caracterizar a mãe denotam um sofrimento corporal continuado, de longa duração, que é experimentado pela filha de um outro modo, mas que se faz igualmente presente e que igualmente perdura por vários anos. Observa-se, nesse sentido, o espelhamento das relações parentais, sugerido por Safiotti, a partir do qual a protagonista, assim como sua mãe, encara as demandas sexuais do corpo como uma obrigação a ser cumprida, e não como um desejo a ser respeitado. A mãe teria ensinado à filha que o exercício da sexualidade implica em dor. Agulheiro calado, a figura materna não teria experimentado o prazer sexual ao longo de sua vida, o motivo que Maria Emília vê como origem daquilo que ela identifica como um medo da sua própria sexualidade. A única experiência corporal da protagonista a qual temos acesso é sua visita a uma médica quando jovem para tratar um corrimento. Na doença identificada como flores brancas, seria uma condição típica de jovens virgens. Naquela situação, mãe e filha compartilhariam a fonte de suas aflições. É do mesmo lugar de onde sai o fluxo incômodo da narradora que vem os sofrimentos da mãe. Para sua mãe, para sua avó, o sexo não era mais do que o cumprimento de seus deveres de esposa. E sendo Maria Emília solteira, ela não teria, segundo essa perspectiva, qualquer justificativa para esses sofrimentos. A filósofa Marilena Chauí, na sua obra Repressão Sexual, Essa Nossa Desconhecida, considera a repressão sexual como um conjunto de interdições, permissões, normas, valores e regras estabelecidas histórica e culturalmente para controlar o exercício da sexualidade. De acordo com a Chauí, essas regras, normas, leis e valores são definidos explicitamente pela religião, pela moral, pelo direito e, no caso da nossa sociedade, pela ciência também. Nesse sentido, Mimi não reproduz unicamente o pensamento da sua própria mãe sobre sua sexualidade, como também enuncia um moralismo sobre o qual se baseia a nossa sociedade patriarcal. O sujeito que pode exercer sua própria sexualidade é sempre masculino, enquanto a mulher caberia a repressão dos seus desejos. Os breves apontamentos feitos aqui indicam que as duas personagens protagonistas dos contos selecionados atuam em favor de uma lógica que não apenas não as beneficia, como provoca danos às suas experiências individuais. Maria Emília sofre com a repressão sexual e a mãe de Gina demonstra certa culpa por não conseguir manter um relacionamento harmonioso com a sua filha. O estudo da construção dessas narradoras e as figurações da maternidade e da sexualidade, bem como o estudo do vocabulário empregado nos contos, norteiam as análises do trabalho. É com base nisso que analisamos as figurações do papel feminino no contexto familiar, a fim de elaborar hipóteses sobre como se dá a elaboração dos personagens nos contos,
mulheres que reproduzem os mesmos discursos conservadores pelos quais elas são inferiorizadas. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora vamos passar para Mariana Silva Bijotti. O Kunstelroman, é assim que pode falar? Como é que você fala? Kunstlerroman. Nossa, acho que agora, até o final eu consigo. Da literatura brasileira. Clarice Lispector e seus personagens artistas. Mariana é mestranda da professora Simone Ruffinoni. Bom, boa tarde. Como a professora Judith apresentou, eu sou a Mariana, orientanda da professora Simone. Acho que está muito ruim aqui? Não, está certinho, né? Não vou nem mexer. Não? Tá bom. Mexa com a perna. Que faz cair, né? Tá bom, pode deixar. Bom, e a minha pesquisa, então, se intitula O Kunstlerroman da Literatura Brasileira, Clarice Lispector e seus personagens artistas. E eu vou tentar apresentar um pouco desse panorama do que eu estou pesquisando agora, que eu estou no meio do mestrado. E, então, vamos lá. Acho que pode mexer. Obrigada. Opa. Em sua tese de doutorado, intitulada, agora eu vou arranhar um alemão também que eu não falo, mas eu acho que deve ser algo do tipo Der Deutsche Kunstlerroman, então, no português, o romance de artista alemão, Herbert Marcuse defendeu que haveria um tipo de romance que mereceria atenção, o que ele chamou de romance de artista, aqueles nos quais se encontram ou uma formação da subjetividade artística ou apenas a trajetória de personagens que já se apresentam como artistas. Com isso, então, Marcuse define a condição essencial desse sujeito. Ele possui um estilo de vida peculiar, em oposição aos indivíduos em geral, os quais, por sua vez, seguem, cada qual à sua maneira, as determinações sociais. O artista não encontra satisfação na sociedade que o cerca, com todas as limitações e regras que ela impõe. Portanto, ele permanece à margem, em solidão contra essa realidade. Assim, em resumo, apenas quando o artista reconhece a impossibilidade de viver conforme as demandas sociais, decidindo transgredi-las, é que ele consegue se afirmar como tal. E é apenas nessas condições que o Kunstlerroman existiria. Bom, trazendo esse tópico para a literatura brasileira, é possível encontrar uma autora que parece ter refletido sobre a condição do artista de forma semelhante à definição elaborada por Marcuse. Clarice Lispector, em sua crônica intitulada O Artista Perfeito, argumenta que o artista é justamente o ser que conhece os males do mundo e decide negá-lo, opondo-se a ele, tornando-se conscientemente inocente como forma de se purificar e de se libertar da sociedade coercitiva. Clarice reforça a importância do ato de tornar-se. Ninguém nasce artista ou se educa para virar um, mas torna-se a partir do conhecimento do mundo e de sua consequente negação, tornando-se, enfim, liberto, purificado e inocente. Então, como está no slide, a primeira citação direta, eu cito aqui só para a gente ver como ela coloca. Né? Ela coloca exatamente assim: a arte não é pureza, é purificação. A arte não é liberdade, é libertação. E a arte, imagino, não é inocência, é tornar-se inocente. Então, evidenciando justamente esse processo de formação do artista. E, por isso, também diz Clarice a diferença entre a arte das crianças e a arte de Picasso, que ela dá como exemplo, né? As crianças, mesmo que também inocentes, estão ainda experimentando o mundo. Picasso já o experimentou e escolheu pelo caminho oposto ao da civilização atroz, entregando-se à arte e escolhendo ser inocente. Então, também coloquei a citação direta, que isso é bem no finalzinho da crônica, depois que ela já
pensa sobre esse conceito do ser artista, né? Então, ela diz: talvez seja por isso que as exposições de desenhos de crianças, por mais belas, não são propriamente exposições de arte. E é por isso que, se as crianças pintam como Picasso, talvez seja mais justo louvar Picasso que as crianças. A criança é inocente. Picasso tornou-se inocente. Novamente, evidenciando o processo formativo. Enfim, além dessa crônica da Clarice, nota-se que, por toda a obra da autora, a figura do artista será muito presente. Em A Paixão Segundo GH, GH é uma escultora. Em Água Viva, nós temos uma narradora pintora. Em A Hora da Estrela, Rodrigo é um escritor. E em Um Sopro de Vida, há um escritor, que a gente só tem o nome dele, não tem o nome, né? Ele é referenciado como autor, e a sua personagem, que é a Ângela Praline, que também se envolve no mundo das artes. Então, na verdade, ela apresenta um grande interesse, principalmente pela arte da pintura e da música. Nessa pesquisa, né, no meu mestrado, o foco se dá na análise do romance A Paixão Segundo GH, por ser o primeiro romance que, de fato, apresenta uma personagem artista, e também pelo pouco tempo do mestrado que tem para fazer essa análise. Enfim, antes de adentrar propriamente na análise de GH, foi feito um estudo de outra personagem, que, apesar de não ser artista, parece apresentar certa disposição para a arte, além de apresentar as características do artista que foram citados tanto por Marcuse, no romance de artista, na tese dele, quanto por Lispector, na crônica aqui referenciada, O Artista Perfeito. E essas características que também aparecem nos protagonistas dos romances posteriores da autora, que eu também referenciei, né? A Paixão Segundo GH, Água Viva e os outros dois últimos. Esse romance, então, que eu estudei antes, foi o romance Perto do Coração Selvagem, em que nós temos Joana, que se apresenta como uma mulher que, desde a infância, faz poemas e brinca com as palavras. Então, no slide, eu coloquei um exemplo, nesse primeiro trechinho, da Joana justamente criando poesia para ela, que faz parte do conhecimento de mundo dela. Então, ela diz ao pai, né? Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Posso inventar outra agora mesmo. Ó Sol, vem brincar comigo. Outra maior. Vi uma nuvem pequena, coitada da minhoca. Acho que ela não viu. Então, apesar da Joana não se tornar uma artista efetivamente, né, ou melhor, o leitor não sabe o final dela por conta da viagem, ela já apresenta, tanto na infância quanto depois na vida adulta, essa característica do escritor. Então, ela inventa palavras, ela inventa histórias, e aqui, como a gente viu, ela inventa poesias também. Contudo, como eu disse, seu destino na obra não a apresenta como artista. Apesar disso, o leitor se depara com a trajetória da menina Joana até sua vida adulta, culminando em uma viagem misteriosa após todas as suas libertações daquilo que era imposto ao sexo feminino: o casamento, a maternidade e a vida recatada voltada ao lar. Então, essa questão da libertação é que aqui, infelizmente, eu não tive tempo para colocar, para elucidar isso melhor, mas eu comparo na minha pesquisa, nesse momento, justamente com um romance que deu nome a Perto do Coração Selvagem, que é um retrato do artista quando jovem, do James Joyce, em que também tem a formação de um escritor, só que ali o Stephen Dedalus, que é o protagonista, ele se forma como escritor mesmo, né? E justamente para ele se formar como um escritor, ele precisa se dissociar das imposições religiosas católicas que eram muito fortes da Irlanda da sua época. Então, assim como a Joana tem que se dissociar dos papéis femininos, o Stephen, o protagonista que vira escritor, tem que se dissociar do catolicismo vigente, né? Enfim. Após uma infância conturbada, solitária e introspectiva, com a morte precoce de seus pais e tendo de ir viver com uma tia que a considerava uma criança má, Joana cresce e acaba se entregando ao casamento, apesar de nunca ter desejado isso de fato. Então, esse não desejo pelo casamento está logo no outro trecho que eu coloquei também, em que ela diz: julgava mais ou menos isso. Aqui é a Joana pensando, né? O casamento é o fim. Depois de casar, nada mais poderá me acontecer.
Imagine ter sempre uma pessoa ao lado, não conhecer a solidão, meu Deus, não estar consigo mesma nunca, nunca. E ser uma mulher casada, quer dizer, uma pessoa com um destino traçado. Daí em diante é só esperar pela morte. Eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se conserva, porque se arrasta consigo uma outra pessoa. Eu sempre dizia, nunca. E apesar de dizer nunca, ela se casa, né? Mas enfim. Entretanto, esse casamento justamente com Otávio, o marido dela, abre margem para Joana conhecer e depois transgredir esses papéis sociais da mulher. Quando descobre que seu marido está atraindo com Lídia, que no romance é justamente o protótipo da mulher, né, que obedece às regras sociais de dedicar sua vida exclusivamente ao marido, ao lar e à maternidade, né, porque ela teria um filho com Otávio, e a Joana descobre que ela estava grávida do marido, né, dela. Então, após descobrir essa amante, Joana também conquista um amante para ela, porque, afinal, né, direitos iguais. Então, ela também conquista o amante. E esse amante tem um papel muito interessante na obra, porque é só com ele que é só ele, na verdade, que acha certo divertimento em vê-la criando palavras, frases e histórias. Ao contrário de Otávio, porque o Otávio, na verdade, achava uma chatice. Quando a Joana começava a falar, ele já, ai, meu Deus do céu, essa mulher falando aqui. E a Joana, então, encontra liberdade justamente com um amante para contar essas histórias que ela criava, essas frases, e ser justamente quase que essa escritora aí em formação, né? Então, depois de descobrir tudo isso e de arrumar esse amante, ela se separa do Otávio e decide fazer uma viagem solitária em busca do autoconhecimento e do conhecimento do mundo. Tal viagem, que encerra a obra inaugural de Clarice, é misteriosa ao leitor, pois não é possível saber os rumos de Joana após todas essas suas transgressões. No que concerne essa indefinição final da protagonista Joana, Cristina Ferreira Pinto analisa como esse aspecto está relacionado à própria posição social da mulher escritora, principalmente nos séculos 19 e 20. Então, como pode acompanhar aí no slide, a Cristina Ferreira Pinto, ela diz que por ainda não haver uma tradição literária feminina consolidada nessa época, e pelo fato dos romances que tratavam de protagonistas mulheres estarem até então ilustrando-as em seus papéis sociais de mães e esposas, as próprias escritoras pareciam ser incapazes de imaginar e traçar o destino de suas personagens, femininas, né, que fugiam a essas regras, a não ser que esse destino fosse marcadamente negativo, como a morte. Todavia, a Cristina Ferreira Pinto enxerga o destino de Joana, mesmo que desconhecido, como algo positivo. Então, aqui eu cito diretamente a Cristina, né? No romance de Lispector, essa viagem indica a possibilidade de vitória, de conquista e afirmação do eu pela protagonista. Então, tudo aquilo que ela desejava, que era o autoconhecimento, né, principalmente. Anos depois, Clarice escreve um romance com uma protagonista artista que parece, de fato, ter um destino mais definido e, de certa forma, também positivo, mesmo desobedecendo às imposições sociais. Então, esse romance é justamente o meu foco da pesquisa, que é A Paixão Segundo GH. Nesta obra, GH parece ter alcançado tudo o que Virginia Woolf determinou como necessário para a mulher poder seguir o caminho das artes. A Virginia, nesse texto, ela se refere à escritora, né, para a mulher se tornar escritora, mas aqui acho que a gente pode ampliar vendo como qualquer uma das artes, né? Então, ela dizia que a mulher deveria ter tempo livre, dinheiro e um quarto só para si, que no caso de GH, ela tem todo um apartamento, né, uma elegantíssima e muito luxuosa cobertura. Então, ela consegue esse espaço para ela. GH é uma escultora, ou seja, tem ao menos o que parece ser uma profissão que não a deixa engessada no lar e na maternidade. E vale mencionar ainda que GH parece ter realizado um suposto aborto, como conta na narrativa. Ou seja, ela escolhe efetivamente não ter filhos. E segundo a própria GH, né, para uma mulher, essa sua posição, então, como eu coloquei lá no slide também a citação direta, essa sua posição é socialmente muito, e situou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem. Uma vez que ela parece estar em um patamar diferente da mulher que segue as imposições sociais. Então, a GH é finalmente uma mulher independente e livre, que, inclusive, é tudo aquilo que a Joana parece buscar com a sua viagem final, né? E esses papéis que ainda eram novos para a mulher na sociedade patriarcal da época.
Então, dessa forma, a arte da escultura parece ser o meio pelo qual a protagonista se eleva a esse novo estatuto. Mesmo parecendo estar mais perto do que Marcuse e Clarice definiram ser o artista, já que GH está fora dos parâmetros sociais destinados à mulher, parece que ainda lhe faltava certo conhecimento dos males do mundo para poder, enfim, libertar-se dele, purificando-se e tornando-se conscientemente inocente. Então, retomando aqui as condições que a própria Clarice definiu para o sujeito artista, né? GH, no início da sua narrativa, diz se encaixar no padrão da elegante vida burguesa em sua cobertura, que a permitia ter a sensação de domínio sobre o mundo. A GH gosta de estar ali. Ela diz que ela realmente pertence àquele lugar, né? Isso no início da narrativa. Parece ser, então, justamente esse conhecimento de mundo que falta para a protagonista poder se tornar uma artista efetivamente indissociada da sociedade. E parece ser isso que ela enfrentará em sua experiência. A partir do conhecimento do outro, simbolizado pela empregada Janair e o desenho que ela deixa na parede, e depois pela barata, GH irá enfrentar uma travessia de conhecimento de si própria e da civilização que a cerca. E o interessante, que aí sim eu falo finalmente da arte na minha pesquisa, é que esse relato da experiência de GH parece ser narrado justamente com a influência da sua arte, então, da escultura. Em uma escrita que parece progredir e regredir, para depois tentar progredir de novo, dando voltas em si mesma, em uma espécie de moldar e desmoldar das palavras. Então, esse moldar e desmoldar é justamente, me parece ser a arte da escultura sendo feita, né, moldando e desmoldando ali o objeto trabalhado. GH tece um movimento que parece ser o de esculpir. Nessa sua escrita escultórica, como eu denomino pelo menos até agora, GH tenta, à sua maneira, dar forma à vivência que tanto precisa compartilhar com o leitor, parecendo criar esculturas verbais dos elementos que vê, como a barata, o rosto de Janair e a mão do leitor. Infelizmente, eu não vou ter tempo de explorar esses 3 elementos, mas eu coloquei a escultura do Rodin, a La Cattedrale, porque na minha visão, eu acho que esse esculpir da mão do leitor, ela parece muito com essa escultura, porque ao mesmo tempo a GH ela diz que ela não consegue imaginar aquele leitor por inteiro, então ela só imagina a mão dele, para ela justamente dar a mão para ele como uma maneira de ver se acompanhada durante a sua narrativa. Então, ela molda essa mão do leitor, e, para mim, me parece muito essa escultura do Rodin, justamente porque, no momento que ela molda e que ela diz pegar na mão do leitor, certo? E que ela diz pegar na mão do leitor, o leitor também dá a mão para ela, né? Porque, a partir do momento que a gente está acompanhando a narrativa, a gente aceita esse depoimento que ela nos traz. Então, e essa escultura, o Rodin tem várias esculturas de mãos, mas essa especificamente me parece especial, porque parece que é um movimento que está sendo feito ali das mãos se juntando e um não conhecendo o corpo do outro, né? São só as mãos efetivamente. Mas, enfim, só para falar rapidinho um pouco sobre isso. E aqui eu sigo. Bom, então, neste momento, segundo a minha leitura, a ecfrase aqui pode ser o elemento que permite justamente essa predominância da arte do espaço, que é a escultura, na arte do tempo, que é a literatura. Então, eu leio aqui a ecfrase no sentido de ser um recurso da retórica grega, utilizada para as descrições tão vívidas que fazem o outro ver. Então, que tinham, portanto, que ter os elementos da energia e da mimese, da imitação, né? Então, essas descrições extremamente vivas que faziam o outro ver. E eu vejo isso muito aqui na GH, no próximo slide, que vai ter, eu vou tentar explorar isso bem pouquinho. Eu acho que isso está tanto no relato da GH sobre a pintura na parede, em que ela realmente faz uma descrição de uma pintura, então de uma arte, quanto na própria forma como ela coloca a barata. Então, eu vou ler aqui esse trechinho. Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real.
E eis que eu descobrira que, apesar de compacta, ela é formada de cascas e cascas pardas, finas como as de uma cebola, como se cada uma pudesse ser levantada pela unha e, no entanto, sempre aparecer mais uma casca e mais uma. Talvez as cascas fossem as asas, mas então ela devia ser feita de camadas e camadas finas de asas comprimidas até formar aquele corpo compacto. Ela era arruivada e toda cheia de cílios. Os cílios seriam talvez as múltiplas pernas. Os fios de antena estavam agora quietos, fiapos secos, empoeirados. A barata não tem nariz. Olhei-a com aquela sua boca e seus olhos. Parecia uma mulata à morte. Mas os olhos eram radiosos e negros, olhos de noiva. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado, e o outro olho igual. 2 baratas incrustadas na barata, e cada olho reproduzia a barata inteira. Então, eu vejo aqui o uso do recurso equifrástico justamente por essa descrição tão viva. Aqui, falando muito sério, apesar de parecer ser brincadeira, eu conheço pessoas que vomitaram, desculpe, né? Mas, enfim, lendo esse trecho de verdade, né? Então, eu não sei, talvez faça sentido essa descrição que é tão viva que nos faz ver realmente a barata. E aqui ela coloca uma descrição não só muito objetiva, como a barata era ruivada, os cílios da barata, como ela também coloca traços da sua própria visão sobre esse animal, que é, por exemplo, os olhos de noiva, né, que aqui ela usa metáfora justamente para falar como que ela vê essa barata, e, enfim, só para ilustrar um pouquinho de como eu vejo isso na minha pesquisa. E eu já vou encerrar aqui, então. O futuro de GH parece ser, de certa forma, mais preciso que o de Joana. A estrutura circular, repetitiva e fechada da obra, com os 12 travessões que a abrem e a encerram, parece insinuar que GH viverá para sempre às voltas com sua experiência e com a ruptura, possivelmente irreparável, que ela provocará, não podendo nunca esquecer essa experiência ou ignorá-la, e podendo até ser constantemente revivenciada pela protagonista. Portanto, pode-se notar, com o breve estudo dessas obras claricianas e à luz dos textos de Marcuse e da própria Clarice sobre o tema, como a travessia do artista parece ser sempre árdua e incessante. Por um lado, Joana, a artista, pelo menos ainda não formada como tal, deve abrir mão da vida pré-estabelecida à mulher para poder viver com sua tão desejada solidão, a fim de buscar certo conhecimento de si e do mundo, essenciais ao sujeito que deseja tornar-se artista. GH, por sua vez, mesmo já tendo essa liberdade que Joana procura, ainda precisa desvencilhar-se de suas comodidades burguesas para poder conhecer uma outra faceta do mundo, que seria justamente os males da civilização. Em Água Viva, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, romances posteriores nos quais os artistas parecem estar finalmente libertos, purificados e inocentes após o conhecimento e a negação do mundo, o leitor se depara ainda com outros obstáculos e outras complexidades que parecem perturbar a vida desse sujeito. Então, por isso, a necessidade, como apontou Marcuse em sua tese, de se estudar essas obras tão presentes não apenas na literatura alemã. Então, a necessidade seria justamente porque a vida do artista parece nunca alcançar certa serenidade. Em um mundo cada vez mais obcecado pelo utilitarismo, faz-se necessário que alguns sujeitos extravasem as condições pressupostas pela sociedade, libertando-se assim da alienação resultante da civilização moderna e podendo, quem sabe, libertar os outros, os espectadores de suas artes. Tal sujeito, o artista, tem um lugar definido, ou melhor, um não-lugar, já que ele permanece fora dos padrões estabelecidos. Então, esse lugar definido na sociedade, o de elevar o papel da arte como forma de resistência e libertação. Obrigada.